Olá, pessoal. A nossa aula de hoje é a continuação de ângulos e vamos continuar com tipos de ângulo. Antes de falar sobre novos tipos de ângulo, eu quero revisar dois tipos de ângulo. O primeiro é o ângulo complementar. O que são ângulos complementares? Bom, eu tenho aqui uma semirreta OA e tenho uma semirreta OB. Eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Esse ângulo reto foi dividido pela semirreta OC. Dividiu em dois novos ângulos, que é o alfa e o beta. Então, ângulos complementares é quando eu tenho uma soma de dois ângulos igual a 90 graus. Quando temos dois ângulos somados de 90 graus, são ângulos complementares. Além de complementares, esses ângulos também eles são ângulos adjacentes. Adjacente, professor? Exato. Por quê? Porque tanto o ângulo alfa quanto o ângulo beta, eles têm um lado em comum, que é o lado OC. Ó, o ângulo alfa é formado por AOC. E o ângulo beta, COA. Então, OC tanto faz parte de alfa quanto de beta. É comum para os dois. Se é comum para os dois, eles são adjacentes. Bom, e complementares, porque a soma dos dois vai dar 90 graus. E o outro ângulo são ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares? Ó, eu tenho aqui a semirreta OA e a semirreta OB, formando entre si um ângulo raso, quer dizer, um ângulo de 180 graus. E temos aqui uma semirreta OC, dividindo esse ângulo em dois novos ângulos, alfa e beta. Então, ângulos suplementares é quando a gente tem dois ângulos somados que vai dar 180 graus. Professor, eles são ângulos adjacentes? São sim, pelo mesmo motivo do anterior. São ângulos adjacentes porque eles têm um lado em comum, que é esse lado OC. Então, o ângulo alfa e o ângulo beta são adjacentes porque eles compartilham do mesmo lado, OC. Ok? E suplementares, porque a soma dos dois dá 180 graus. Bom, feita a nossa revisão, vamos voltar para os tipos de ângulo. Vamos falar hoje sobre opostos pelo vértice. Para eu falar sobre esses ângulos opostos pelo vértice, primeiro eu vou desenhar aqui uma semirreta. Em uma extremidade vamos chamar de A, na outra extremidade vamos chamar de B. Vamos cruzar uma outra semirreta. Numa extremidade dessa nova semirreta vou chamar de C e na outra extremidade de D. Pessoal, aqui ó, onde uma semirreta cruza a outra, bem nesse pontinho aqui, esse é o vértice, vamos representar por um ponto. Então, aqui é o vértice, onde uma semirreta cruza a outra. Ok? Pronto, vamos fazer aqui a representação dos nossos ângulos. Entre esse lado A e o lado C, vamos representar por alfa. Entre o lado A e o lado D, vamos representar por beta. Entre o lado D e o lado B, por gama. E o lado B e o lado C, por ômega. Alfa e gama, eles estão opostos. Opostos por quem? Pelo vértice. Então, vamos colocar verde para alfa, verde para gama. Como eles são opostos pelo vértice quer dizer que os ângulos são iguais, eles são congruentes. Então, alfa é igual a gama. No caso de beta, vamos pintar ele de vermelho, está oposto pelo vértice a quem? A ômega. Então, beta e ômega também são iguais, eles são congruentes, têm o mesmo valor. Ok? Viu como é fácil? Oposto pelo vértice, é só saber. Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Bissetriz de um ângulo. Bom, vamos falar de bissetriz. Para eu falar de bissetriz, vamos aqui fazer um ângulo que a gente já conhece muito bem. Bom, vamos pegar um ponto, fazer uma semirreta, chamá-la de A. Vamos fazer uma outra semirreta, chamada de B. E aqui fizemos o quê? Um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E eu vou agora, a partir de O, traçar uma terceira semirreta, chamada de C. Quando
essa semirreta C dividir o ângulo ao meio, se aqui é 90 graus, o ângulo AOB é 90 graus, então essa semirreta C dividiu esse ângulo em dois novos ângulos, um de 45 e o outro também de 45, ângulos iguais. Então, essa semirreta C aqui dividiu o ângulo de 90 graus em dois ângulos iguais a 45, então ela é BC3. Professor, eles são ângulos adjacentes? São ângulos adjacentes. O 45 aqui, que é BOC, e o outro 45, que é COA, são adjacentes. Por quê? Porque eles têm um lado em comum, que é um lado OC. Por eles terem esse lado em comum, então eles são adjacentes. Eles são complementares? São sim. São complementares porque esses dois ângulos juntos, somados, 45 mais 45 dá 90. Quando a gente tem dois ângulos somados que dá 90 graus, eles são complementares. Mas vamos voltar para a BC3. Então, esse ângulo C, que eu dividi esse ângulo AOB ao meio, então C é bissetriz de quem? De AOB. Ok? Logo, AOC, tá vendo, ó? Que a gente acabou de falar. Ele é congruente a quem? A COB. São congruentes, são iguais. Então, como eles são iguais, têm a mesma medida, são congruentes. E como C é responsável por dividir esse ângulo em dois ângulos de mesma medida, ele é chamado de bissetriz. Vamos pegar aqui outro exemplo. Nesse exemplo aqui, a gente tem o quê? 5 semirretas. A, B, C, D e E. Observando aqui entre esse ângulo EOD e DOC, ele está representado por um pontinho, por um tracinho, perdão. Esse tracinho quer dizer que eles são iguais, que eles são congruentes, que eles têm o mesmo valor, que eles têm a mesma medida. Então, eu vou chamar esse tracinho aqui de vermelho e esse outro de vermelho. Por quê? Porque eles têm a mesma medida, têm a mesma representação. Ó, já esse outro aqui são dois tracinhos. Então, se são dois tracinhos, não é a mesma medida. Então, eu vou pintar ele de outra cor, de verde. E esse quarto ângulo aqui tem dois tracinhos também. Diferente de um, mas igual ao outro de 2. Então, vou pintar também de verde igual ao outro. Então, vamos falar da nossa primeira bissetriz. A bissetriz é aquela semirreta que divide o ângulo em duas partes iguais. Ou que está entre dois ângulos iguais. Ó, a D, ou a reta D aqui, OD, não está entre dois ângulos iguais? Então, D é bissetriz de quem? EOC. Por que ele é bissetriz de EOC? Porque ele está dividindo o ângulo EOC em dois ângulos iguais. Ok? Continuando. EOD é congruente de quem? De DOC. Porque eles são congruentes? Porque eles têm a mesma medida. Vamos deixar aqui tudo preto voltando ao normal e vamos ver a outra bissetriz. Quem é a outra bissetriz, professor? Aqui, ó. Quem é que está entre dois ângulos iguais? O B. Então, o B, ele é bissetriz. É bissetriz de quem, professor? Ó, do C, O, A. Porque ele dividiu o ângulo COA ao meio em dois novos ângulos. Logo, COB, que é esse ângulo aqui, ó, ele é congruente, ele tem a mesma medida de BOA. BOA, eles têm a mesma medida, então eles são congruentes. Além de B ser a bissetriz de COA, eu tenho dois ângulos aí, dois ângulos iguais, dois ângulos congruentes. Viu como é fácil falar de bissetriz? Bom, vamos falar agora sobre mediatriz. Para eu falar de mediatriz, primeiro eu vou fazer aqui um segmento de reta.
numa extremidade, vou chamar de A, na outra extremidade, vou chamar de B. E vou traçar aqui uma reta perpendicular. Perpendicular quer dizer 90 graus a esse segmento que fizemos aí. E vou chamar essa reta de M. Bom, se essa reta M dividiu meu segmento em duas partes iguais, ó, botar um tracinho aqui e um tracinho aqui para dizer que elas são iguais, os dois lados são iguais. Então, esse ponto aqui, que a gente vai chamar de M, é a nossa mediatriz, que é o ponto de 90 graus. Ó, ele é um ponto de 90 graus com o segmento. E ele é mediatriz por quê? Porque dividiu o nosso segmento ao meio. Dividiu ao meio, então ele é chamado de mediatriz. Gente, a nossa aula por hoje acabou. Chegamos ao fim. Qualquer dúvida, revisa de novo essa videoaula. A dúvida persistindo, procura teu professor, que teremos o maior prazer de tirar a tua dúvida, ok? Obrigado pela atenção e até a próxima.